Salve, salve, meu povo! Aqui é Renata Ilha, do Lua Cheia Instituto Espiritual Xamânico. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Ayahuasca. Bem-vindos ao nosso canal. Vamos conversar sobre esse chá de origem amazônica, que traz benefícios ao nosso caminho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Vamos conversar a respeito dos benefícios que a Ayahuasca nos traz e de todas as informações que podem instrumentalizar cada pessoa para buscar um caminho respeitoso, seguro, um caminho que se sintam à vontade, com informações suficientes para fazerem boas escolhas no seu estudo pessoal com este chá. A Ayahuasca também é uma ferramenta no caminho xamânico, entre outras plantas de poder e outras vivências que fazem parte dessa caminhada. E ela tem sido utilizada já há muitas e muitas gerações, a partir das tradições dos povos nativos da Amazônia. Vamos começar essa conversa falando um pouco o que é a Ayahuasca. A Ayahuasca, então, é uma palavra que tem origem quechua, que é da tradição dos povos de linhagem dos Incas, na Amazônia peruana, boliviana, equatoriana. Pega também a Amazônia brasileira, né? Algumas tribos que herdaram esse conhecimento e também propagaram dentro do território do Brasil. E é um chá que vem a partir de duas plantas, que é a chacrona e o mariri. O uso dessas duas plantas, então, trabalha as conexões do nosso cérebro que estimulam áreas que fazem com que a gente consiga acessar a nossa memória mais primitiva, regiões que trabalham a nossa história, mesmo inconsciente, e muitas vezes trabalham toda a neuroquímica do nosso cérebro para equilibrar os nossos padrões emocionais. Então tem sido utilizado em muitas pesquisas com relação aos transtornos de humor, a depressão, a ansiedade, transtornos compulsivos. E nós vamos conversar hoje, então, sobre esse caminho de conhecimento, de tudo que a Ayahuasca traz de benefícios orgânicos, psíquicos, emocionais, e o que ela pode fazer também nesse caminho para que a gente consiga estabelecer relações mais equilibradas, mais harmônicas e faça escolhas com mais sabedoria em nossa vida. A Ayahuasca, ela vem então dessa tradição nativa da Amazônia com um conhecimento de trabalhar o contexto de convivência dessas tribos, com contexto de convivência desses povos nativos, trazendo para eles então essa sabedoria de como estabelecer relações que sejam também mais equilibradas com todo o meio em que convivem. Então, ao longo do século XX, a Ayahuasca começou a ser mais popularizada a partir do contato que o mestre Irineu teve com essa medicina, trazendo então o seu percurso de uso da Ayahuasca dentro daquilo que se tornou posteriormente a religião do Santo Daime. E aí então teve essa abertura para os meios urbanos conhecerem essa medicina tradicional indígena. Em nosso organismo, a Ayahuasca trabalha o princípio ativo do DMT, que é a substância principal que atua no nosso cérebro e que é favorecida, então, através dos nossos receptores de serotonina. Ela vai trabalhar ali, aumentando a serotonina circulante no nosso cérebro, promovendo então essa sensação de bem-estar quando a gente faz uso da medicina. Essa medicina então é chamada dessa forma porque ela vai trazer processos de cura pessoal que vão promover uma autorreflexão, um autoconhecimento, uma ressignificação da sua história. Dentro desse processo, então, há esses ajustes neuroquímicos no nosso cérebro, e isso chamou a atenção de algumas linhas de pesquisa. E hoje nós vemos grandes centros como a USP, a PUC de São Paulo, a Unicamp, centros que estão interligados com centros neuroquímicos de estudos neurocerebrais de vários pontos
do mundo. Na Espanha tem estudos feitos junto com a USP. Nos Estados Unidos nós vamos ver também alguns centros que fazem esses estudos com relação à depressão, com relação aos transtornos de humor, promovendo ali então melhoras significativas com resultados mais pontuais e assertivos que até os tratamentos convencionais que hoje temos na psiquiatria. Então há um grande caminho de estudo, há mais de 20 anos está sendo estudado essa ação da ayahuasca no nosso organismo e todo o seu potencial de benefícios, principalmente por promover a neuroplastia cerebral. Isso auxilia a diminuir o processo de doenças degenerativas. Tem pesquisas que mostram que populações daimistas que fazem uso frequente da ayahuasca através dos ritos de Santo Daime têm índices de doenças degenerativas como o Parkinson, como o Alzheimer, tem índices muito menores do que populações que não fazem uso da ayahuasca. Eu já deixo o convite, então, para quem quiser conhecer mais essas pesquisas, escreve aí nos comentários, eu coloco as referências para quem quiser aprofundar esse estudo, tendo também essas indicações, os resultados de todo esse processo. Ainda tem pesquisas que estão transcorrendo, inclusive sobre a ayahuasca como um potencial de cura de outras doenças, doenças autoimunes, doenças cancerígenas. Então tem todo um campo que está sendo observado com muita atenção por esse meio científico para justamente validar todo esse conhecimento ancestral, esse conhecimento secular que já é utilizado pelas culturas mais nativas e que recentemente, nos últimos 20 anos, nós do meio urbano estamos tendo acesso a essa possibilidade de autoconhecimento e desse caminho de cura também dentro dessas tradições das medicinas da floresta. Além dessa promoção de todos os benefícios fisiológicos que a ayahuasca traz, nós temos também todo um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, de ressignificação e também para algumas pessoas ser um caminho de conexão com o mundo metafísico, com esse mundo holístico, ou mesmo espiritual para cada um. Muitas vezes vocês vão ver relatos de pessoas que vão ter contatos com a espiritualidade dentro daquilo que carrega como fé, como crença, como valor, tendo acessado manifestações de energias espirituais e energias invisíveis que fazem parte das crenças da pessoa como sendo também guias nesse caminho de autoconhecimento. Então a ayahuasca ela vai trazer esse potencial que pode ser terapêutico, que pode ser também espiritual, conforme a crença de cada pessoa. E há também aquelas que vão buscar esse caminho apenas por recreação, por curiosidade, por querer saber como é, sem ter nenhuma autorreflexão ou intenção mais aprofundada nesse caminho. Então, dentro dessas três possibilidades de ser terapêutica, espiritualista ou mesmo recreativa, o resultado que cada pessoa vai atingir com o uso da ayahuasca vai depender desta motivação que busca. Nós costumamos dizer que tudo o que acontece com a pessoa quando ela faz uso da ayahuasca vai depender então do mecanismo que nós chamamos de input e output. Input é aquilo que a pessoa carrega dentro de si, a sua bagagem, né, aquilo que já tem acumulado como verdades próprias ao longo da sua vida, a sua motivação por buscar esse caminho. E o output é aquilo que ela está recebendo de fora. Então, todo o contexto em que ela está inserida, naquele momento em que ela vai fazer uso da ayahuasca, vai influenciar também no que vai aparecer nesse processo. Então, esse mecanismo que depende desses dois pontos é o que dá o resultado do que acontece durante uma toma de ayahuasca. Aquilo que a pessoa está buscando, a sua motivação pessoal e aquilo que ela está recebendo de estímulo e de condução do meio em que ela está fazendo essa toma. Esse processo, então, vai depender
também dessa preparação que a pessoa faz para o uso da ayahuasca. Então, onde que ela vai tomar? O que ela precisa se alimentar antes, né? Qual é o sentido que ela está buscando nesse momento? O que ela vai receber nesse local durante essa condução da sua toma? Tudo isso vai influenciar esse processo, porque muitas vezes nós vemos pessoas fazerem relatos de que passaram muito mal durante o uso da ayahuasca, que não vão voltar nunca mais. E às vezes isso é o resultado de uma preparação que ficou ali com algumas lacunas para que ela pudesse se conectar a esse processo, entendendo que é um caminho de estudo, que a toma da ayahuasca ela não é uma solução mágica que aparece ali, tomei um copinho e tudo se resolveu. Ela não vem com aquela botãozinho, né, do liga, desliga, ó, agora eu vou desligar as coisas ruins e vou ligar só as coisas boas para minha vida. Ela é, então, um processo que exige disciplina, que exige autoconhecimento, de a gente poder se autoanalisar durante uma cerimônia, durante os dias seguintes, após a toma, exige uma autorreflexão. Muitas vezes, algumas pessoas a gente recomenda que tenham um suporte terapêutico fora da cerimônia, para que ela possa, então, trabalhar num ambiente terapêutico tudo aquilo que foi mexido durante a cerimônia. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa preparação. Muitas vezes a pessoa vai receber uma orientação do local onde ela vai fazer o uso da medicina, que vai incluir uma dieta alimentar, que vai incluir banhos energéticos, muitas vezes alguns hábitos nos dias que antecedem a toma, alguns hábitos de comportamento, alguns hábitos afetivos sexuais, alguns hábitos de poder trabalhar e observar as suas emoções, para já ir fazendo então um alinhamento com o propósito que ela tem com aquela toma, para fazer uma limpeza física com a dieta alimentar, para já ir trabalhando o seu organismo para poder receber essa medicina e processá-la de uma forma mais harmônica, sem tanto sofrimento físico. E eu falo desse aspecto porque a ayahuasca vai ter uma grande exigência no nosso fígado, para ela poder ser sintetizada, entrar na nossa corrente sanguínea e poder chegar no cérebro com o DMT já pronto para trabalhar nos nossos neurônios. Então, quando nós fazemos uma dieta alimentar de acordo com o que é recomendado, evitando substâncias que sobrecarregam o nosso organismo, como as carnes vermelhas, o álcool, a cafeína, evitando outras substâncias psicoativas, né? Se a pessoa faz uso de algum tipo de outra substância estimulante ou entorpecente, isso tudo já vai trazendo então uma limpeza física para que o nosso organismo então tenha mais potencialidade de processar a ayahuasca sem tanto esforço, sem tanto desconforto. E a limpeza energética que a gente fala é nesse sentido de buscar, então, um foco naquilo que eu vou fazer quando eu estiver tomando ayahuasca e poder trabalhar as minhas emoções já em direção àquilo que eu estou buscando como cura nesse caminho. Algumas pessoas vão buscar a cura das suas relações familiares, o conhecimento de si mesmo, a conexão com a sua espiritualidade. Então, nos dias que antecedem a sua toma, é importante já ter esse propósito e já ir trabalhando nessa direção, para que a ayahuasca possa então chegar e acessar aquele conteúdo diz respeito àquilo que a pessoa está buscando. Nem sempre o que acontece na cerimônia é exatamente aquilo que a pessoa está buscando. Até porque o processo da ayahuasca é um processo de ir limpando, tirando as camadas que nós temos, as cascas que nós temos acumulado ao longo da nossa vida, cascas que vão nos endurecendo, nos limitando nas nossas escolhas e no nosso comportamento. E muitas vezes é necessário ir tirando essas cascas para poder então acessar aquele sentido que eu busco no mais profundo do meu ser. Até por isso a gente diz que é um caminho de estudo e que tudo não está resolvido numa única cerimônia.
É necessário a gente acessar tudo que a ayahuasca nos apresenta, trabalhar com aquele conteúdo, para depois de um tempo, então, podermos ir para o segundo capítulo da nossa história de autodesenvolvimento e nessa nossa reforma, nesse processo que estamos buscando. Então, nesse caminho de preparação, vai ser importante, além da sua autopreparação, buscar um local que lhe seja confiável, onde as pessoas que conduzem esse local possam trazer as orientações necessárias de preparação prévia para a cerimônia, que tenham um suporte adequado para fazer com que as pessoas se sintam seguras ao longo da cerimônia e que, importante esse ponto, que tenham um suporte posterior à cerimônia, que muitas vezes a pessoa pode sair dali assim com algumas questões um pouco confusas, algumas emoções um pouco confusas e não sabe como lidar com isso. O local onde a pessoa consagrou é responsável por dar a devida orientação para que a pessoa consiga lidar com tudo isso que foi mexido. Como que a gente vai saber se o local é sério? Dentro do Brasil, então, existe uma regulamentação para o uso da ayahuasca. Então, os locais precisam ser registrados como instituições religiosas, que a ayahuasca, então, é uma substância permitida o uso no contexto religioso. Então, além desse registro, o local precisa ter o acesso a uma fonte fornecedora da medicina que seja, então, uma fonte responsável também por responder sobre o que essa medicina vai provocar nas pessoas, né? Alguns locais têm o seu feitio próprio, grandes casas, grandes centros têm o seu próprio feitio da ayahuasca, e outros buscam, então, essa medicina diretamente na Amazônia, principalmente, nas casas de feitio que seguem uma linhagem indígena, uma linhagem do Santo Daime. Então é importante procurar saber de onde vem a ayahuasca que eu estou tomando, se esse local é registrado, quem são as pessoas que vão se responsabilizar por cada um que vai estar ali tomando. Todos esses cuidados são necessários para que tu sinta que está num ambiente sério, num ambiente responsável, que vai lhe dar todo o amparo necessário para esse teu caminho de estudo pessoal. Mas e o que acontece durante uma cerimônia da ayahuasca? A ayahuasca vai entrar na nossa corrente sanguínea e cerca de 40 minutos depois, então, ela chega no nosso cérebro. Ali ela vai começar a atuar primeiro em todas as nossas percepções sensoriais. Os primeiros indicativos de que a ayahuasca chegou no nosso cérebro são as alterações de percepção de sons, alguns sons ficam mais aguçados, alguns sons que estavam passando despercebidos passam a ter um realce na nossa audição, algumas alterações na percepção visual, onde a gente vai poder perceber cores mais vibrantes que antes não estavam sendo percebidas. Percepções táteis vão ser alteradas, onde a gente vai sentir, então, muitas vezes, o limite dos nossos dedos tocando a nossa pele com mais sensibilidade. Quando começam essas alterações sensoriais, é sinal, então, que a ayahuasca chegou no nosso cérebro e está iniciando, então, um estágio que nós chamamos de força da ayahuasca. Nós começamos, então, a entrar na força. Significa que a medicina vai começar a acessar conteúdos que estão ali para trazer aquilo que nós chamamos de mirações, que podem ser visualizações, mesmo de olhos fechados, como se fossem, então, visualizações reais, imagens que estão ali com uma vivacidade, como se estivéssemos olhando a cena ao vivo. E isso pode vir através de imagens de situações da nossa vida, de pessoas conhecidas, podem vir através de imagens psicodélicas, mandalas fractais com cores vibrantes, que sinalizam então que a ayahuasca está trabalhando ali as nossas sinapses, regulando então toda a descarga elétrica do nosso cérebro. E aí pode vir também conteúdos que dizem respeito a situações muito pontuais na nossa vida para que a gente possa olhar como se fosse olhando de fora e olhar sobre outros pontos de vista aquela situação que vivenciamos. Conseguir perceber e se conectar com o que estava
passando no sentimento das outras pessoas envolvidas, estar no lugar do outro, ou mesmo perceber a mim mesma com uma outra visão sobre tudo o que estava acontecendo, que naquele momento real em que eu vivi aquilo, eu não tinha percebido. E aí então vai me trazendo as lições para que eu consiga lidar com situações seguintes na minha vida de uma outra forma, apresentando outras respostas nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Esse é o processo de cura psíquica e emocional que a ayahuasca promove. Durante a cerimônia, muitas vezes, antes de a gente chegar nesse estágio de entendimento, vamos passar, então, muitas vezes por um momento de purga, de todas essas emoções contidas, de todos os rancores, raivas, mágoas, melancolias que ficaram guardados e que o nosso corpo tem que botar para fora porque estavam reprimidos. Esse é o momento que nós chamamos, então, da limpeza. E essa limpeza pode se manifestar muitas vezes por calafrios, por suor, pelo choro, pelos bocejos e mesmo por aquilo que nós chamamos de limpeza por cima, que é quando vem o vômito, né? Que a gente precisa pôr para fora todos os sapos que engolimos, tudo aquilo que tivemos que engolir e não foi bem digerido e que de alguma forma o nosso corpo está botando uma manifestação física de emoções que ficaram ali sendo trabalhadas, prejudicando o nosso corpo, prejudicando então o nosso processo de lidar consigo mesma, e isso vem através da limpeza por cima. Após esse momento, então, é o momento que tudo vai se neutralizando, né? Essas emoções vão se neutralizando, buscando assim um estágio de harmonia consigo mesmo, para que a gente consiga processar tudo que continua vindo ali como informação. E ao término da cerimônia, nós estamos com uma carga de serotonina tão alta que vem a sensação do bem-estar, que vem o entendimento de poder perceber tudo que vivemos com um sentimento de gratidão pelas coisas que passamos, pelos aprendizados que recebemos, um sentimento de amorosidade por si mesmo, amorosidade pelas pessoas que fazem parte da nossa história. E aí vem essa carga de bem-estar que a serotonina aumentada no nosso cérebro então promove. Então, nesse processo, nós vamos ter passado por situações que vão estar promovendo o autoequilíbrio fisiológico, promovendo essa cura em função de todas as regulações neuroquímicas que o nosso cérebro recebe. Vamos estar recebendo, então, essas curas psíquicas, porque vamos ter um outro entendimento sobre tudo que passamos, e as curas emocionais, porque vamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos sob uma outra perspectiva. Então, esses são os 3 aspectos principais do processo de cura da ayahuasca: a cura física, psíquica e emocional. E de bônus para muitas pessoas, então, vem também essa possibilidade de conexão espiritual, onde ela vai acessar esse caminho para se perceber como um ser mais transcendente, um ser que faz parte assim de algo muito maior do que só aquelas dores e aqueles sofrimentos que estão focados ali no seu caminho individual, se perceber como parte de um grande sistema, né? Aquilo que a gente fala, parte de um todo, onde todos somos um, essa conexão então de saber que eu sou uma parte importante de cada sistema do qual eu faço parte, da minha família, do meu trabalho, das minhas relações sociais, da minha comunidade, do meu caminhar pelo mundo. Então essa consciência vai se ampliando e é todo esse processo então que a gente chama de expansão. A expansão da consciência é essa capacidade de se dar conta que somos algo muito maior do que só esse serzinho que está caminhando, tentando dar conta da sua vida cotidiana, da sua sobrevivência. E aí nós vamos percebendo que o nosso caminho de cura é ter essa consciência e trabalhar na direção daquilo que nos faça bem e daquilo que busque, então, relações mais harmônicas. Sejam com as pessoas que nos relacionamos,
seja com o meio em que convivemos, seja com este planeta no qual caminhamos. Então, a nossa conversa de hoje é um resumo do que você precisa saber antes de consagrar a Ayahuasca. Quais os principais pontos que precisam ser pensados e o que você vai encontrar lá quando for consagrar. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar cada um desses pontos, aprofundar a história da Ayahuasca no contexto nativo indígena, nesse caminho do Santo Daime, até esse contexto urbano, conhecido atualmente como neo-xamânico. Vamos aprofundar também o conhecimento científico da Ayahuasca, o que ela faz realmente no nosso organismo, quais propriedades que ela traz para serem trabalhadas no nosso cérebro. Vamos aprofundar esse caminho de autoconhecimento, como trabalhar com essas emoções e com esses contextos que são mexidos nas nossas relações. Então, meu convite é para que você coloque abaixo algumas questões que sinta que devam ser aprofundadas, alguns pontos que tu queira saber mais a respeito, para que a gente possa, então, buscar isso e trazer nesses vídeos onde a gente vai trabalhar de forma, assim, mais complexa, né, mais aprofundada dentro desses temas. E seguimos juntos até o próximo vídeo.